A paz do Senhor, meus amados. Aqui é o presbítero Lendo Max. Amém. Que Deus venha nos abençoar nessa noite grandiosamente. Amém. Hoje nós vamos estudar um pouco a lição 8. Amém. Cuja data é dia 24 de maio de 2000. Amém, meus amados. Que Deus venha nos abençoar grandiosamente. O tema vai nos relatar: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta. Amém? É o tema da lição. Vamos ler o texto áureo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Amém, meus amados? Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está do ensinamento dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A verdade prática é bem clara que, através do ensinamento dos apóstolos e do testemunho dos profetas, a igreja do Senhor está edificada. Glória a Deus. Porque Cristo é a pedra basilar da igreja. Glória a Deus. Cristo é o centro de tudo. Amém? Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 20 até o versículo 22. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, até o versículo 27. Amém? Eu vou estar lendo em Efésios, que se encontram edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para tempo santo do Senhor, no qual também foi para a morada de Deus no Espírito. Amém, meus amados? Glória a Deus. Introdução. Amém? Vamos ler a introdução nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor e a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Meus amados, aqui a introdução relata um pouco da lição, amém? Que é a lição 8 que nós estamos vendo hoje. Glória a Deus. Aqui na introdução está falando por meio da reconciliação de Cristo com a humanidade. Deus formou a igreja. O apóstolo Paulo compara o edifício com uma construção. Nós somos esse edifício, nós somos essa construção, meus amados. A pedra angular é Cristo, meus amados. E através da doutrina e do testemunho dos profetas, Deus fez o seu propósito divino, meus amados. Que propósito é esse? É salvar, é libertar, é curar, é transformar. Amém? Verso 1. Um edifício espiritual. Glória a Deus. Verso 1. O santuário judeu. Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui.
O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivo de Israel como povo de Deus. Se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 até o versículo 20. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era motivo de inimizade entre os judeus e gentios. A reconciliação ambos, o povo, Cristo, aboliu a lei cerimonial e desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. A igreja, assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Glória a Deus, meus amados. Deus seja louvado. Vejamos aqui que o povo de Israel tinha o seu templo. E era um templo exclusivo de Israel, meus amados. Se encontrava em Jerusalém. E a história nos fala que a lição que naquela época os estrangeiros não podiam ter acesso ao templo, porque os judeus tinham inimizade com os gentios. Mas Cristo trouxe essa reconciliação entre o povo. Ele aboliu as leis, meus amados, desfez a inimizade e formou uma nova humanidade, que é a igreja do Senhor. Mas o templo judaico perdeu a sua relevância, porque há um novo templo, glória a Deus. Amém? O verso 2, o santuário cristão, glória a Deus. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quanto este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Se encontra 1 Reis, capítulo 8, 7. Amém? A reafirmar a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. 5, versículo 48. Amém? A lição nos diz ainda mais: deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedra viva em um edifício espiritual. Se encontra 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Meus amados, o verso 2 está relatando o quê? O santuário cristão. Glória a Deus. Que santuário cristão é esse nos dias de hoje, que a lição está nos ensinando? Meus amados, a lição está nos ensinando que nós é o templo do Espírito Santo. Nós somos esse santuário. Antigamente era um templo, mas o verdadeiro templo que Deus habita, que o Espírito Santo habita, meus amados, é em nós, que é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que habitar. Ele é pedra viva da vida. Glória a Deus. Você é templo do Espírito Santo. O verdadeiro santuário é o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque a Bíblia relata que nós temos que cuidar desse templo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma, que é templo do Espírito Santo. Meus amados. Em toda a área que nós temos que cuidar desse templo, que é templo do Espírito Santo, que somos nós. Como a lição nos fala, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Nós é comparado como um edifício aonde o Espírito Santo habita, meus amados. Você é edifício de Deus, aonde o Espírito Santo, a terceira trindade, habita dentro de você. Glória a Deus. Amém, meus amados?
Naquele tempo antigo, nem a glória de Deus permanecesse no templo, porque a glória de Deus é tão poderosa, mas a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus, habita dentro de você, meu amado. Habita dentro de mim. Glória a Deus. Verso 3. A pedra angular. Deus. Amém? Vamos estar lendo. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício, pedra angular, ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no do prédio para sustentar o alicerce e firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa para que se lenha uma e uma das escavação no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Glória a Deus. Meus amados, toda a construção de um edifício tem que ter uma pedra. Aqui a pedra angular representa quem? Cristo. Nós somos esse edifício. Cristo é a pedra angular. E toda obra tem que ter essa pedra no canto para dar estrutura, para dar firmeza. Cristo é a pedra angular, meus amados. Nós sem Ele não somos nada. Sem Ele não podemos fazer nada, não podemos agir, não podemos fazer nada. Cristo tem que ser a pedra angular na sua vida, como a lição está nos ensinando. Em uma construção de um edifício requer uma pedra angular. É traduzido como a pedra mais importante. Olha, a pedra angular é a pedra mais importante de uma construção, de uma casa. Quem é pedreiro entende o que eu estou falando. Glória a Deus. Amém, meus amados. Em toda construção, pedra no canto para dar estrutura, aquela construção, aquele sustento, meus amados. E essa pedra nos dias de hoje, levando para a vida espiritual, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pedra angular. Glória a Deus. Deixa Jesus Cristo ser essa pedra angular na sua vida, meus amados. Verso 4. Cristo é a pedra principal. Glória a Deus. Primeiro ele é a pedra angular, agora ele é a pedra principal. Oh, glória. Vamos estar lendo aqui. A identificação de Cristo como pedra angular remota à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Glória a Deus. Vou parar aqui, depois dou continuação na leitura. Amém, meus amados? Cristo trouxe essa identificação como ele é a pedra angular. E essa pedra foi rejeitada. Os judeus rejeitou essa pedra, meus amados. Mas a profecia se cumpriu, meus amados. A profecia se cumpriu. A lição nos diz que essa pedra foi rejeitada. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Porque a lição nos diz mais. Ele mesmo afirmou, se a da esquina se encontra Marcos capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos identificados se Cristo é a pedra principal, se encontra em Atos capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No sermão do monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. Cristo é a pedra principal. Cristo se apresentou aos discípulos. Cristo se manifestou aos apóstolos como pedra principal deles e da igreja do Senhor.
Como o homem edifica a sua casa sobre a rocha. Abre aí essa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, e versículo 24, amém? Vamos estar lendo aí esse capítulo aqui. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Devagarzinho nós chega lá, meus amados. Em nome do Senhor Jesus. Beber minha água aqui também. Mateus, capítulo 7. Abre aí, Mateus, capítulo 7. Versículo 24. Amém? As minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Meus amados, aquele homem que escuta a palavra de Deus e pratica, ele é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Como a casa está edificada na rocha, ela está mais segura. Mas é necessário você escutar e praticar a palavra de Deus, meus amados. O versículo 25. E desceu a chuva, correu rios, e assoparam o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. A chuva veio, meus amados, o vento veio, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela estava edificada sobre a pedra angular. Ela estava edificada sobre a pedra angular, sobre a pedra da esquina, que é o Senhor Jesus Cristo, meus amados. Oh, glória a Deus, que podemos edificar a nossa casa física, espiritual, a nossa família, o nosso ministério, a nossa chamada em Jesus Cristo, meus amados. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, comparo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e corre rios, e assopra o vento, e combaterem aquela casa, e cair foi grande a sua queda. Meus amados, aquele que não ouve e não pratica a palavra de Deus, Cristo compara com um homem que edificou a sua casa na areia. Vem a chuva, vem o vento e desfaz aquela casa. A casa cai, meus amados, porque não está edificado em Cristo. Amém? Que podemos ser obedientes à palavra de Deus, que podemos pedir a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, hoje nessa noite. Amém? Vamos continuar a lição no nome do Senhor Jesus Cristo. O tema é fundamento apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas. Amém? Verso 1. O conceito de apóstolo. Amém? O tema grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Amém, meus amados? Aquele que é apóstolo, ele tem duas chamadas. Ele é como ou ele é como mensageiro. Glória a Deus. Aqueles antigamente, há 2000 anos atrás, há muitos anos, como Paulo, apóstolo do Senhor, a missão dele era ser enviado por Deus, o mensageiro, meus amados. Qual é a função do mensageiro enviado por Deus? Amém? O apostolado centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Glória a Deus. A missão do apóstolo era pregar o evangélico. É pregar o arrependimento para as vidas, ao mundo. No evangélico, Mateus e Marcos e Lucas usavam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunha ocular do ministério e morte da ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo.
Amém? Meus amados, os discípulos de Jesus viu o milagre de Jesus Cristo, viu os mistérios do Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo foi chamado como apóstolo do Senhor, meus amados. A lição nos relata ainda mais pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra como compromisso de instruir a igreja. Olha a função do apóstolo: instruir a igreja na palavra santa. Glória a Deus. Nós, como ministro da palavra de Deus, nós temos que ensinar a igreja na palavra. Glória a Deus. Que palavra é essa? A palavra de Cristo. Oh, glória a Deus. Pregar o evangelho, pregar a santa palavra, meus amados. Amém? Que se encontra em Atos capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4. Nesse aspecto, o apóstolo são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo. Deus, meus amados, é Cristo que naquela época, e até nos dias de hoje, é Ele que chama a pessoa. Você não é pastor, ou presbítero, ou diácono, ou ministro, evangelista, não é porque você quer, é porque Cristo te chamou. Mas Ele te deu uma missão de pregar a palavra, meus amados. E naquela época, Cristo que chamou os apóstolos para a igreja do Senhor. Amém? Verso 2. A doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Embora não se possa desassociar das pessoas oficiais que ocupam o que constitui o fundamento da igreja. Não são os apóstolos, e sim, mas a doutrina que eles ensinam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos, eles pregavam o quê? A doutrina. Pregavam o quê? A palavra. Era a obrigação dos apóstolos. Pregar a santa doutrina. Cada um ali tinha a sua obrigação. Cada um ali tinha a sua chamada. Mas a chamada dos apóstolos era pregar a santa doutrina. Ensinar as escrituras. Amém? Os apóstolos recebiam a doutrina diretamente de Cristo. Olha de onde os apóstolos recebiam a doutrina. Direto de quem? De Cristo. Glória a Deus. O que você prega não é de você, mas é de Cristo. Cristo que dá as palavras ao teu coração. Cristo que dá a palavra ao meu e ao teu coração para estar ministrando a santa palavra de Deus, meus amados. Glória a Deus. A lição nos fala ainda mais. Assim como não pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Glória a Deus. Da mesma maneira que não pode mexer na pedra angular, no alicerce, porque se mexer, como fala, a construção cai. Dessa mesma maneira, não pode mexer no fundamento, meus amados. Não pode mexer no fundamento da igreja. Acerca disso, o Senhor Jesus assevera as minhas palavras, não há de passar. Amém? A Bíblia de Estudo Pentecostal edifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca pode ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Glória a Deus. Meus amados, a doutrina tem que ser pregada. Ela não pode ser substituída, meus amados, por nada, por revelação, ou por testemunho, ou por profecia. Nada. A doutrina tem que ser pregada da maneira que ela tem que ser pregada. E nos dias de hoje,
ela está sendo anulada, meus amados, por várias coisas, meus amados. Mas a palavra continua sendo a palavra. A palavra continua sendo a palavra, meus amados. A doutrina continua tendo doutrina. Nós, como homens, mudamos. Mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. A palavra continua sendo a mesma palavra, meus amados. Glória a Deus. Amém? Verso 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega, protete, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da fase em Efésios, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo e profeta indica tratar-se dos profetas da igreja e não dos Antigo Testamento. Mas adianta Paulo assegurar aqui a compreensão do mistério que no passado estivesse oculto, de que o gentio tinha igual posição no corpo de Cristo e era participante da promessa que foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim os profetas neotestamentários que falava inspirado pelo Espírito Santo prefazem o alicerce da igreja de Cristo. Glória a Deus, meus amados. Sabe o que Cristo está nos falando nessa lição, nessas palavras aqui? Que Cristo, o Espírito Santo, revelou aos profetas dos dias de hoje, do século 21, a missão de ministrar a santa palavra, de cada um fazer a sua parte como apóstolo, como presbítero, como diácono. Amém, meus amados? O Espírito Santo nos revelou. O Espírito Santo revelou, como revelou para Paulo, como revelou para os novos apóstolos naquela época e nos dias de hoje também, meus amados. Amém? Edificado para a morada de Deus. Glória a Deus. Edifício bem ajustado. Glória a Deus. A expressão todo edifício bem ajustado é um processo de contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como toda parte do edifício precisa estar harmônica. O crescimento da igreja também depende de tudo que se bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todos os crentes bem ajustados tornaram-se templo santo do Senhor. Glória a Deus, meus amados. Aqui está falando o que, meus amados? Que todo edifício tem que estar bem ajustado. Nós temos que crescer na graça. Nós temos que crescer na obediência. Nós temos que crescer na força. Pede Deus graça. Todo edifício bem ajustado, ele está bem aliçado, meus amados. Ele está bem firme, meus amados. Amém? O segundo templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocabulário que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Isso se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado, que pertence a Cristo, para passar a viver em santidade. Como resultado, desfrutar da comunhão divina, o crente recebeu livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Amém, meus amados? Aqui o templo santo do Senhor está falando o quê? Falando para mim, para você, que quem habita em nós é o Espírito Santo, meus amados. O recinto interior, o lugar santo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, meus amados.
A lição está nos relatando que, todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim o crente que se torna templo santo. Você é templo santo de Deus. Você é separado do pecado, meus amados. Devemos separar do pecado, meus amados. Devemos andar em santidade. E todos aqueles que andam de santidade desfruta da comunhão divina, meus amados. Desfruta da presença do Pai, desfruta do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Oh, glória a Deus. Como aqui, ó, o significado da palavra aqui usada para templo é o vocabulário na ONU, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Você é esse lugar santíssimo, meus amados. Você é templo do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Nós, esse corpo que é templo do Espírito Santo, é onde Deus habita dentro de nós, meus amados. O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Oh, glória a Deus. E o mais interessante, que nós somos templo santo do Senhor, meus amados. Verso 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo. Depois, o templo israelita indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Como já vimos, o crente torna-se o templo santo do Senhor. Meus amados, naquela época lá, o tabernáculo e o templo eram um lugar de intimidade com Deus. Meus amados, o tabernáculo e o templo eram um lugar de ter intimidade com Deus. Mas nos dias de hoje, esse templo santo do Senhor tem que ter intimidade com Deus. Hoje, nós é o templo santo. O templo onde que o Espírito Santo de Deus tem que habitar, meus amados. Dentro de mim e dentro de você. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, que tal afirma ratificar o ensino apostólico de que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como o corpo interior do crente, a igreja formada por judeus e gentios. Glória a Deus. Deus não habita em templo de homens, mas verdadeiramente Deus habita dentro de mim e dentro de você, porque nós é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus, meus amados. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Meus amados, é Deus que vai nos aperfeiçoar. Nós somos essa construção, meus amados. Nós somos esse edifício. E quem vai nos aperfeiçoar é o Senhor Jesus Cristo a cada dia, meus amados. A cada dia Deus está nos aperfeiçoando para ser uma pessoa melhor. O que nós estamos precisando? Ser uma pessoa melhor cada dia, meus amados. Amém? Até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos ou testemunho dos profetas não pode ser revogada. Glória a Deus. A pedra angular é o próprio Cristo. E ela não pode ser substituída por nada. Nem pelos apóstolos, nem pelos testemunhos, nem pelos profetas. Por nada pode ser revogada essa pedra angular. Glória a Deus, meus amados. Um bom descanso para vocês. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas grandiosamente. Amém. Fica com Deus.